Oi, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar já fazendo o sorteio. Deixa eu só fechar aqui minha janela. Tá mudo, professor, o seu microfone. Ah, foi mal. Boa tarde de novo. E vamos continuar, né, os trabalhos dos seminários. Todos estão presentes. Franciele. Professora, essa Franciele, ela não tá, ela botou o nome, mas eu não consegui entrar em contato com ela, que ela não é da turma. Aí, no caso, Faltou. ela não tá, não sei nem quem é, na verdade. Certo. Então, Maria. E olha que eu pedi para ela se comunicar com a Ariane, mandei o número dela, mas enfim. Não, tem problema não. A gente só vai fazer com quem realmente está presente, tá certo? Então, deixa eu só corrigir aqui umas coisas. Pronto. Certo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Daíse. Daíse tá aí? Daíse, você está aí? A última que entrou. Abre o microfone. Boa tarde, professora. Boa tarde. Daíse, me fala um número de 1 a 6, por favor. Número 3. Número 3, primeiro grupo. João Paulo. Ótimo. Me fala outro número, por favor. Número 1. Maria Antônia. Certo? Obrigada, era isso. Amanda, não, professora? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Maria Amanda, isso, desculpa. Maria Amanda. Quem vai colocar o slide é João Paulo, professora. João Paulo, né? Boa tarde, professora. A senhora poderia autorizar para eu colocar? Vou botar agora. Eu acho que quem entrou agora por último foi Lucielma, foi? Não, tem outra aqui entrando. Deixa eu ver quem foi que entrou por último aqui. Ninguém. Eu acho que foi a professora Ingrid que entrei agora. Me diga um número de... Foi Ingrid? Foi. Ingrid, me fala um número de 1 a 5, por favor. 5. 5. Micaele, uma das apresentadoras do próximo grupo. Me fala outro, por favor. Número 1. Luana, certo? O pessoal que não foi sorteado para apresentar, vocês podem interromper, fazer alguma colocação enquanto no momento da apresentação, tá certo? Eu já liberei para você, tá bom, João Paulo?
Boa tarde, professora. Boa tarde. Já vai começar? Sim, Deixa eu só colocar para gravar, tá certo? tá certo. Pronto, Amanda. Boa sorte aí, boa sorte ao grupo. E fiquem Tá, à obrigada. vontade. Boa tarde, gente. O nosso grupo ficou com intercorrências que podem acontecer na odontopediatria. Pode passar, João Paulo. Aqui são os nomes dos 6 integrantes e vamos para a introdução. O atendimento odontológico, ele ainda hoje gera bastante medo e ansiedade no paciente, principalmente o paciente infantil, né? Amanda, abre tua câmera, por favor. Tá aberta, professora, não? Tá, não? Espera aí. Tá. Agora tá? Agora tá. Isso aí. Como eu estava falando, né, o atendimento odontológico, ele ainda hoje é um atendimento, assim, que causa muita ansiedade ao paciente, principalmente ao paciente infantil, né? Podem ser de grande proporção ou não. O comportamento da criança de frente com o dentista é algo muito imprevisível. Pode acontecer vários fatores externos, também podem influenciar negativamente na colaboração e do paciente durante o atendimento, né? Ele pode ter vários comportamentos que façam com que atrapalhe o procedimento com o cirurgião dentista. Isso precisamos da ajuda dos responsáveis, né, ou dos pais, para ter uma abordagem adequada, levando em conta a idade, o gênero e também a saúde geral do paciente. Pode passar, João Paulo. Intercorrências, fratura de agulha e dor exagerada. É uma das intercorrências que mais acontece quando a criança não é tão bem condicionada, gerando muita impaciência e mau comportamento da criança. E isso pode acarretar alguns danos, como movimentos bruscos, como virar a cabeça, né? Ou a criança também tentar puxar ou bater na mão do cirurgião dentista durante a anestesia, causando, assim, mais dor e incômodo para a criança, né? Ou até mesmo causar uma fratura da agulha. É necessário que o dentista faça um processo de anestesia rápida, mas também que tenha uma dosagem constante. Não que seja tão rápida, mas também que não seja tão lenta. Para, assim, tentar evitar tudo isso que eu citei agora, em relação a esses movimentos bruscos e a administração da anestesia. Pode passar, João Paulo. Intercorrência de úlceras, brocas, traumas através de instrumentais. Uma das intercorrências que mais acontecem é o uso das brocas, né? Também pode causar lesões como úlceras na mucosa, caso haja algum contato indesejável com a gengiva ou alguma coisa assim do tipo. Também acontece vários traumas através dos instrumentais, como sondas, agulhas, né? Também isso devido ao comportamento da criança. Pode passar, João Paulo. Agora é tua vez? Não. Oi? É no 8. 8 no slide 8. Então, de acordo com a criança, se ela for uma criança muito inquieta, na hora da manobra, né, do cirurgião dentista, pode atrapalhar bastante ele quando for usar a lâmina de bisturi, agulhas, tubetes de anestésicos de vidro. Geralmente é sempre necessário usar o de vidro, porque ele desliza com mais facilidade, né? Isso vai causar menos dor,
o paciente também. Pode passar, João Paulo. Boa tarde, professora. Vou falar um pouco sobre intercorrências. Intercorrência no ato de agir em determinados procedimentos. Em alguns procedimentos, tem acontecido, muitas vezes, o profissional ou negligência desse algo do tipo. Pode ser brocas de haste longas, também poderá ser as pontas diamantadas já perderam o seu corte, em decorrência disso, gerando que um aquecimento na cavidade bucal da criança, que vai gerar uma sensibilidade, e tem que ser um processo rápido, não pode ser um processo lento em crianças, porque a gente tem que ir para aquele conceito de mínimo invasivo em uma criança, preservar mais estrutura dental nela. Então, evitar o uso de brocas, só em último casos, uso de grampos também, evitar um pouco, fazer isolamento absoluto, para a criança não se sentir tão traumatizada, com fobias, em decorrência disso. E o uso de algodões também é uma boa ocasião para a gente fazer o isolamento relativo em crianças. Aconteceu aqui, eu acho que foi agora há pouco, que aconteceu esse caso, que uma criança meio que engoliu uma broca. Aí relatou no exame radiográfico e verificou que ela aspirou uma ponta diamantada. Ô, João, peraí, volta ali na reportagem, por favor, rapidinho. Isso aí foi um caso que aconteceu no Rio Grande do Norte, foi uma mulher. Eu coloquei isso aí só para demonstrar que tanto pode acontecer com um adulto, mas também pode acontecer com a criança, e que sempre o cirurgião dentista ele tem que estar atento a ver se a broca ela realmente ficou encaixada, usar a broca sempre em baixa rotação, porque a gente sabe que é muito difícil condicionar a criança na cadeira. Então, aconteceu com o adulto, mas também pode acontecer com a criança. Essa paciente aí, ela aspirou a broca, que estava mal adaptada na caneta, e foi parar no pulmão dela. Só isso. Como eu estava vendo, o professor estava estudando sobre anestésico em crianças, no livro de Guedes Pinto, tem falando que a gente, no ato de anestésico, tem que ser lento e sempre preconizar por técnicas infiltrativas em crianças. Nunca dar um bloqueio regional em crianças. Porque se a gente dá um bloqueio regional em uma criança, ela tem o ato também, vai ficar mordendo aquela região, porque ela vai se sentir adormecida e tal. Isso aí vai gerar uma série de consequências. Tipo, vai gerar úlcera atraumática em crianças, que já aconteceu comigo no postinho. A criança ficou mordendo o lábio e gerou uma ferida na boca dela. E sempre preconizar também pelo anestésico, o padrão ouro, que é a lidocaína de 1 para 100.000. Esse é o padrão ouro de anestésico. E, se fazer necessário, também o cálculo anestésico da criança. As intercorrências tanto poderá ser por superdosagem, náusea, vômitos. E sempre conversar bem com a criança para passar confiança. Porque cada criança tem um determinado temperamento. E a gente tem que saber o perfil de cada criança. Porque tem um livro que eu vi que também eles falam que cada criança tem um certo temperamento. E a gente tem que saber como conduzir cada tipo de crianças. Porque tem criança fácil, tem criança superativa, tem crianças difíceis. E tem que saber levar e conduzir para ter o sucesso no tratamento dessas crianças. Nunca utilizar agulhas longas. E sempre preconizar por agulhas curtas para as técnicas infiltrativas. E sempre enrolar a agulha em uma gase estéreo para a criança não ver. Tirar sempre o campo de visão dela. Nunca deixar ela ver para ela se traumatizar com a agulha, o ato de anestesia em si. Como no grupo passado eles fizeram um vídeo mostrando como foi a técnica de ela não deixar a criança ver a agulha para se traumatizar. Sempre utilizar aqueles meios para que o tratamento seja
o que tem mais sucesso e não tem nenhuma intercorrência durante o procedimento. E aqui são as referências, professor. Mais alguém do grupo quer falar mais um pouquinho? Fazer alguma consideração? Não, então eu vou falar só algumas coisas. Pessoal, eu gostei muito do trabalho de vocês. Vocês foram bem objetivos, tá? Vocês foram realmente direto no que eu queria que vocês falassem, tá? Só vou falar, só complementar algumas coisas, mas de antemão eu parabenizo porque vocês foram simples, foram diretos ao ponto, que era realmente o que eu queria que vocês falassem, tá? Em relação aos movimentos bruscos que vocês colocaram, realmente, a gente tem esse risco dos movimentos bruscos e muitas vezes é na hora que a gente está atendendo aquela criança ou no momento que a gente está usando a cadeira de alta ou a caneta de alta. Então, o que acontece? Quando a criança, às vezes, dá um movimento de sopetão, um movimento brusco, ele vai assustar a gente que está ali fazendo, que está operando, né? Então, muitas vezes, o que pode acontecer? Se você estiver usando uma broca de alta, provavelmente você tem o risco de cortar o lábio, cortar a gengiva, tá? Além do risco para a criança, a gente também não pode esquecer do risco para a equipe, para a gente, porque muitas vezes a gente que se corta ou a gente se machuca, tá? Isso também em relação, já que a gente está falando dos movimentos bruscos, quando a gente for anestesiar, tem que estar o mais estabilizado possível essa criança. Eu acho que a Amanda aí, quando falou a questão da anestesia, né? A técnica anestésica, a gente realmente tem que usar agulha curta, tubete de vidro, lidocaína, e deixar essa criança estabilizada, porque se ela se mexer, você vai acertar outro lugar, a técnica não vai ser bem executada. Em relação aos bloqueios, pessoal, das técnicas, se vai fazer a técnica infiltrativa ou bloqueio, vai depender muito do que você vai precisar fazer. Às vezes você vai precisar fazer uma extração em um dente, sei lá, vamos dizer um 85. Criança com 6 anos, já tem presença de dente permanente na boca, no molar permanente. Se você fizer uma infiltrativa, muitas vezes não vai dar certo, não vai anestesiar totalmente. Então, nesses casos, o bloqueio, ele vai ser necessário, a gente faz bloqueio. Muitas vezes a gente vai fazer anestesia intrapulpar, que é muito comum fazer também em criança, mas aí a gente vai ter que ter o cuidado de falar para a mãe, falar para o responsável, de ficar de olho naquela criança até o efeito da anestesia passar. Porque aí, como o João Paulo falou, realmente essa criança, ela vai morder o lábio, vai achar fofinho, vai achar que não acontece nada e no final vai causar aquela úlcera, tá? Perfeito que falaram em relação às brocas. A gente, em odontopediatria, não usa broca de haste longa, principalmente quando vai fazer abertura. Não tem necessidade de fazer esse preparo com uma haste longa. O risco de trepanar o dente é muito maior do que você usar uma curta. Perfeito que vocês falaram. Gostei muito da reportagem em relação à aspiração de materiais ou de objetos. Pode acontecer? Pode, sim. É muito comum, pessoal. Do nada a gente tem aquele susto. Então, o que acontece? Quando a criança é muito pequena e às vezes a gente precisa é necessário fazer um isolamento relativo, ou um isolamento absoluto, a gente vai fazer. Então, o que se faz? A gente amarra tudo, tá? Peraí que eu já respondo isso aqui, viu, Bruno? Então, quando a gente trabalha com criança, o ideal é que tudo seja amarrado. Então, a gente vai amarrar com algodão, tá? Ou com fio dental. Então, o algodão vai ser amarrado. O abridor de boca, ele tem que ser amarradinho também, não um fio dental. Às vezes, o abridor, ele tem um buraquinho que você consegue colocar o fio dental.
Mas o ideal é que você pegue toquinha descartável e coloque aquele mordedor, tá? No caso dos grampos, da mesma forma que vocês fazem para os adultos, amarra também na criança. Então, o cuidado com os materiais pequenos, ele tem que ser ainda maior, tá? Lembrando sempre que a gente vai dar preferência à remoção seletiva do tecido cariado. Então, o uso de brocas, a gente usa realmente pouco, tá? A gente vai usar muito pouco. Só realmente para fazer uma adequação daquele preparo, daquela lesão, vocês lembram que a gente nunca vai tentar aprofundar tanto. A gente pode alargar, fazer que ela seja uma lesão mais extensa do que profunda, tá? E gostei muito, pessoal. Parabéns, parabéns mesmo. Muito satisfeita com a apresentação do grupo, tá? Mas alguém quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Ou não tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para o grupo? Tá, então deixa eu resolver aqui esse negócio da matrícula que vocês estão falando aí. Quem vai apresentar no próximo grupo para eu liberar? Gente, abram os microfones aí, quem quiser falar, porque para conseguir. Sou eu, professora Micaela. Micaela, tá certo. Sou eu também, Luana. Certo, aí quem tá com o trabalho é a Micaela, não é isso? É. Pronto. Isso. Beleza. Deixa eu responder aqui o que me perguntaram aqui, professora. Em relação à próxima semana, eu deixei aberto para o pessoal informando o grupo, já que tinha muitas pessoas não matriculadas. Para elas não formarem grupos e não poderem apresentar. Não tem nenhum grupo formado. Não sei se é porque não conseguiram sim ou é porque... Então, próxima semana... Então, próxima semana, os alunos que não estiverem matriculados, por favor, até essa semana, tentem resolver que é alguma coisa do sistema, tá? Tentem resolver essa questão da matrícula, porque semana a gente está muito próximo do início da nossa clínica, e esse pessoal que não está matriculado vai se prejudicar, certo? Então, corram atrás da questão da matrícula, tá? Então, eu sei que no final de tudo, pessoal, todo mundo já vai estar organizado. Então, mesmo quem não estiver matriculado, se organiza para apresentar o trabalho, certo? Yasmin, estou tentando formar um grupo, parece ter 3 pessoas matriculadas. O resto ainda não conseguiu. Tá. Yasmin, se por acaso ninguém aí se pronunciar dos não matriculados, aí apresenta vocês 3, tá certo? Vocês dividem e apresenta vocês 3, tá? Eu vi que na turma, acho que tem 30 e poucos, né? Deixa eu só confirmar aqui. Trinta e 39. Tem 39 matriculados na turma de vocês. Certo? Lá no sistema, 39 estão matriculados. Apresentaram 2 grupos, 3 agora. Que foi 6, 18 pessoas. Vê aí que tem 39. Tem muita gente aí matriculada já. Certo? Mas
Se não tiver, vocês apresentam vocês três, vocês se dividem, tá? Na apresentação, sem problema nenhum. Micaele, pode ficar à vontade, tá certo? Oi, professora, boa tarde. Oi, boa tarde. O nosso grupo ficou com a importância da primeira consulta em odontopediatria, ou seja, é importantíssimo a primeira consulta, porque ela garante os cuidados preventivos na primeira infância. Então, essa consulta ela é destinada à orientação e à preparação psicológica daquela criança. Uma criança, quando ela vem sendo acompanhada logo no início, ela vai reagir com mais tranquilidade no seu futuro. Ela não vai ter medo de ir a um dentista, porque ela já teve aquele acompanhamento desde o início. Então, apesar de iniciativas isoladas, ressaltando a importância de cuidados odontológicos desde a mais tenra idade, até recentemente prevalência, a ideia de que a criança deveria receber atenção odontológica por volta dos 3 anos de idade. Quando, na verdade, a criança ela deve receber esse atendimento bem antes do que com os seus 3 anos de idade. Então, os programas eles foram desenvolvidos no Japão, Estados Unidos e Inglaterra. Esse conceito ele começou a ser revisto, abordando principalmente as orientações transmitidas aos pais quanto aos cuidados na relação à saúde bucal das crianças durante o primeiro ano de vida. Então, para quem não sabe, a criança ela já começa a ter uma orientação bem antes do seu nascimento, ou seja, a orientação ela é passada para a gestante, onde a gestante ela recebe orientações para os primeiros cuidados em que ela deve ter com a higienização do seu bebê, onde ela vai precisar utilizar água potável, limpar a boca da criança com gases, ou senão uma fralda limpa, para que a criança chegue a evitar ter aquela doença chamada de sapinho, a candidíase. Pode passar, Micaele. Está ouvindo, professora? Oi. Tá ouvindo? Agora tô. É que tá travando, né? Pouquinho, mas dá para ir. Tranquilo. Pronto. Então, dá para ir? Dá, estamos escutando. Pode, passou demais, tem que voltar. Tô tentando voltar, viu? Tá escutando? Tá bem ruim, mas dá para escutá-lo. Ai, não, é porque na minha tela tá travada. Tipo, o meu slide é o 4, já tá no slide 5. Pra gente tá no Tem 4. como voltar? Aqui tá no 4. Pode falar o do 4, que aqui tá no 4. Tá no 4. Atendimentos aos bebês.
Pronto, então, professora, os atendimentos aos bebês. Como eu já tinha falado, né, que a mãe ela já recebe a orientação quando a criança está ainda no seu ventre. Aí, os bebês, essa limpeza, ela é feita assim que o bebê nasce, a mãe, ela faz essa limpeza com gás. Então, essa gás, ela é Luana, tá ruim de teu água áudio. filtrada ou fervida, passando por toda a língua, sem utilizar qualquer produto. Meu Luana, áudio tá ruim? Ai, meu Deus. pra mim aqui deu uma acelerada. Oi, professora. Micaele, quer Professora, continuar? posso Daí continuar? não tem problema. Pode. Pronto. Sem problema nenhum, Luana. Tem problema não, tá certo? Ô, professora, eu acredito que é a internet. Eu não sei não, meu Deus. Não, mas Qualquer coisa, Micaele, continua e depois eu volto. Micaele, fala, por favor, do O que eu vou falar agora vai complementar o que ela iria falar. Tá Aí joia. dá pra gente entender direitinho. Aqui a gente, boa tarde, né? Aqui a gente separou algumas perguntas, certo? Com respostas, para a gente poder entender um pouquinho sobre o nosso tema e ajudar também a vocês entenderem melhor. A primeira pergunta é: com que idade deve-se começar a escovar os dentes do bebê? E aí parou justamente na parte onde Luana estava falando, que era na importância da higienização da gengiva do bebê, que muita gente acha que não precisa fazer essa higienização, e sim, precisa. E aí é quando ela estava falando que se faz a higienização... Vou só interromper já agora. Certo. Veja só. A higienização do bebê, se o bebê não tem dentes, a gente não limpa, certo? É uma informação relativamente nova, mas a gente não limpa. Por quê? O leite materno, ele possui imunoglobulinas. Então, quando você remove, faz a limpeza, você está removendo essa proteção que o leite tem e que é absorvido pela mucosa oral, tá? Então, antigamente, sim, se fazia essa higienização. Mas hoje, pessoal, a gente não limpa mais, tá? Nasceu o primeiro dente, já faz a escovação. Porém, Certo. a boca da criança, ela deve ser manipulada. Então, o que é que isso significa? Na hora do banho, a mãe vai pegar uma gaze ou uma fralda e vai colocar, fazendo uma limpeza. Não chega a ser uma limpeza, mas é o quê? Para a criança entender que é uma área que necessita ser higienizada, tá certo? Só essa correção que ela é bem importante. Todos os grupos, quando chegou nessa parte, todo mundo falou a mesma coisa, tá? É porque é uma informação relativamente nova e não tem problema nenhum, tá certo? Tá certo. Pronto. Aqui a gente vai continuar falando que quando o primeiro dente descido ele é erupcionado, como a professora falou, já pode sim fazer a escovação com a escova adequada e sem pasta de dente, né? E aí no artigo que a gente pesquisou, falava que a partir dos 2 anos já pode acrescentar uma pequena quantidade de pasta de dente à escova e no tamanho de 1 grão de ervilha, né? Que fala. E a segunda pergunta é como deve ser feita, quando, né, deve ser feita a primeira consulta ao dentista. Ela deve ocorrer quando acontece a primeira erupção do primeiro dente descido, certo? E entre essa primeira erupção e o primeiro ano de vida da criança. E alguns artigos mais antigos diziam que era de 2 a 3 anos. Os mais atuais relatam que no primeiro ano do bebê é o mais indicado. E isso também, como a Luana falou, para a criança já ir se adaptando à consulta, para ela realmente já ir se acostumando com a consulta e quando realmente acontecer dela precisar, por causa de alguma coisa que vai precisar ser feita mais invasiva, ela não ficar tão assustada como a gente vê muitas vezes as crianças que têm traumas de dentista, às vezes porque a primeira vez que elas vão já é realmente às vezes para fazer uma extração, ou então para tirar uma úlcera, alguma coisa do tipo,
e aí pode ocasionar esse trauma de dentista que algumas crianças têm. E a criança deve ir ao odontopediatra, onde a gente pesquisou, também dizia que depois da primeira consulta, se é indicado ir de 6 em 6 meses. É bem importante essa questão de ir de 6 em 6 meses, para a gente poder ir acompanhando direitinho a criança, para ir cuidando melhor dos dentes dela. Eu vou passar aqui. E que não se precisa escovar. O dente decíduo, ele tem uma importância muito grande, assim como o dente permanente. O dente decíduo, ele serve como apoio, suporte, né, para os dentes permanentes. Então, se ocasiona de um dente decíduo ficar cariado, e aí é preciso fazer a extração desse dente decíduo. Então, o dente permanente, ele vai perder aquele suporte. O que é que pode ser ocasionado? Futuramente, a mordida da criança, né, a maloclusão da criança pode acontecer justamente por conta disso, por conta da perda do dente decíduo precoce, que deixou de ser suporte para o dente permanente. Eu vou relatar um caso que aconteceu comigo quando eu estava estagiando no PSF, que, de fato, eu achei bem interessante. Chegou uma criança de 7 anos para ser atendida, e aí a dentista foi avaliar a criança, e ela estava com dor de dente, ela estava com uma cárie interproximal no 34. E aí, quando a dentista foi dar o jato de ar, a menina chorou muito, ela chorava muito. E aí, ela não deixou a dentista fazer o procedimento. A menina já era grande, já entendia. Só que, pelo que eu entendi, a menina estava fazendo birra porque estava com a mãe. A doutora relatou que da vez que ela foi com a tia, ela não tinha feito aquilo tudo que ela fez, que na verdade a dentista não chegou nem a encostar no dente dela, só a botar o jato, e ela fez o maior escândalo, e aí a mãe pediu para a dentista encaminhar para o CEL, para ver se o CEL ia fazer imobilização na criança. Eu não sei, depois eu quero que a senhora me corrija se eu estiver errada, professora, mas eu acredito que uma criança de 7 anos, para fazer uma retirada de uma cárie, eu acredito que não se faz mobilização, porque a criança ela não tem nenhum tipo de deficiência, ela já é consciente, já sabe realmente do que a gente está falando, né? Já entende. Então, eu acredito que isso não pode acontecer, né? Não sei se eu estou certa. Vamos discutir esse caso? Vamos discutir, que eu acho que é bem relevante. Deixa eu só concluir, assim, o caso para a senhora poder entender direito. Aí, a dentista disse assim, veja, mãe, eu não vou poder atender a criança da forma que ela está, por conta que ela era até fortinha, eu não vou medir força com ela já está entendendo o que eu estou falando, eu não cheguei nem a tocar no dente dela, e assim, se permanecer com essa cárie, vai piorar e pode acontecer a extração desse dente dela, infelizmente. Converse com ela direitinho em casa, explique para ela a importância dela vir, deixar a gente fazer esse procedimento nela. E aí a mãe relatou que a criança ainda chupava chupeta com 7 anos. A dentista até ficou brava na hora, disse, não, mãe, não faça isso não, tira a chupeta dela e tudo mais. Mas o que aparentava era que a criança era muito mimada e estava ali como se fosse fazendo birra na frente da mãe. Aí foi um caso que a criança foi embora sem fazer o procedimento, porque de verdade ela realmente não deixou. E aqui já é o fim do nosso trabalho, aqui é só os artigos que a gente pesquisou, e aí a gente pode conversar, professora, agora. Vamos lá discutir esse caso. Essa situação, ela pode ocorrer claramente na clínica da faculdade, tá? Então, vamos lá. É uma criança de 7 anos. Eu não sei se ela já tinha ido outra vez, não foi isso? Com a tia? Isso. Então, tem sim uma relação, a questão do responsável. Às vezes, a questão da mãe está presente. Tem mãe que ajuda, tem mãe que prejudica, tá? Isso aí pode acontecer. Mas é o que eu fiquei em dúvida. Antes de iniciar o atendimento, a colega dentista chegou a condicionar a criança, porque, veja, o condicionamento, pessoal, é um condicionamento que tem que ser em todas as consultas. Não adianta a criança pedir para a criança sentar, abrir a boca e só dizer, ó, isso aqui, e jogar o ar. O ar assusta. Assim como o ar
água. Então, sentou na cadeira, mesmo que ela tenha vindo anteriormente, você vai apresentar novamente. É a técnica falar, mostrar, fazer, tá? Então, é pegar o jato, falar, ó, isso aqui é onde sai o ar, aí mostra na criança. Sai água, lembra? Isso tem que ser feito em todas as consultas. Porque, às vezes, na consulta anterior, ela pode não ter utilizado a caneta tríplice e ela se assustou, tá? Verdade. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? E lembrar que o condicionamento é um condicionamento diário, tá? Como eu falei para vocês, é uma situação que pode acontecer, mas depende muito do manejo e da situação, como você recebe essa criança, tá? Então, tudo que acontecer ali depende muito do que você vai fazer. Já aconteceu na nossa clínica que falar assim, o aluno falou, professora, a criança não quer abrir a boca. Ela não vai abrir a boca. Ela, se você disser assim, abre a boca, ela vai dizer, não quero. Você tem prática, a gente sempre tem que pedir licença, pessoal. Olha, a tia vai contar seus dentes. Vamos ver como é que tá. É conversar, porque se você for tratar da mesma forma que um adulto, não vai ter cooperação nenhuma. Depende muito da maneira que você for chegar. Então, eu acredito que uma criança de 7 anos pode, às vezes, precisa fazer estabilização. Depende, né? Depende muito do procedimento. Se for um procedimento mais invasivo, mais complexo, onde a gente sabe que a criança vai se movimentar e não vai permitir, a gente pode fazer, desde que tenha o termo de consentimento do pai e da mãe. E isso assinado, tá? Cada situação é um caso. Ou ceda essa criança, existe a possibilidade de se sedar, mas nem todo mundo ceda. Então, isso aí varia bastante, depende muito. Deixa eu só fazer a correção. Ô, professora, a senhora tirou uma dúvida minha. Em relação, a senhora disse que quando a criança não faz a limpeza na cavidade da criança, e quando a mãe ela não amamenta a criança? A fórmula, né? A fórmula. Não precisa também, só no final, no dia da hora do banho, porque a gente só vai ter lesão de cárie, a gente só vai ter a doença quando a gente tem dente e tem biofilme. Então, quando não tem dente, não tem superfície. Então, aí, no caso, o ideal vai ser a partir de de 18 meses, não é isso? A partir do nascimento do primeiro dente já se faz a informação. Isso. Quanto de pasta? Que eu acho que vocês não falaram. Levilha, né? Meio grão para meio grão. Isso. Meio grão para bebezinhos, tá? Então, mais ou menos aí até uns 2 anos. Entre 2 e 3, você pode usar 1 grão de arroz. E a partir dos 5, 6 anos, 1 grãozinho de ervilha. Tá? Creme dental fluoretado, a gente tem que usar o creme dental com flúor, acima de 1000 ppm de flúor. Não, em relação ao idoso desdentado, tem que higienizar, certo? O idoso, ele se alimenta. Alimenta normal. E ele usa prótese também, né? Isso, aí tem, no caso do idoso, tem que escovar toda a mucosa, tem que escovar da cândida. Professora, tira dúvida só. Oi, Eu João. pensei que eu teria que higienizar a boca da criança recém-nascida por causa que a microbiota dela não é um estéril. Eu imagino. Não. Nenhuma microbiota é estéril, tá certo? Mas se você remove, por exemplo, teve a mamada. Aí mamou, você vai lá e remove. Toda vez que você remove, além da proteção, você está tirando células boas, porque na cavidade bucal, na microbiota bucal, a gente vai ter células boas, micro-organismos bons e ruins. Então, você tira tudo. Não tem necessidade de você limpar, tá? Só limpa, como eu falei. Da mesma forma que o bebê tem que entender que deve tomar banho, também tem que fazer a higienização da boca. Certo? Em relação a isso. Deixa eu ver aqui mais o que eu vou falar para vocês. Em relação
aos retornos, tá? Em relação à primeira consulta. A primeira consulta do bebê, pessoal, que a gente fala, a gente inclui isso no pré-natal odontológico, tá? Então, teoricamente, a gente vai fazer a consulta antes do nascimento. Não é uma consulta que a gente vai avaliar a cavidade bucal, vai ser uma consulta de instrução, como se aquele paciente, aquela gestante, ela fosse para um médico, tá? A gente vai fazer a questão da promoção de saúde. Então, a gente vai dar todas as informações possíveis para aquela mãe, tá? Aí, mas ela não fez o pré-natal. Mas muitas vezes ela vai levar depois. Tem muito bebê que chega na clínica, que chega no consultório odontológico, para a gente fazer a questão do corte do freio, teste da linguinha. Às vezes faz o teste da linguinha, vê que o bebê tem a língua presa, e esse bebê ele é encaminhado, a fono encaminha esse bebê ou o pediatra para a gente fazer o corte. Que é o quê? Para facilitar a amamentação. O corte da língua do bebê, a gente vai facilitar a amamentação. Não é questão de fala, tá? Então, muitas vezes a gente vai chegar esse bebê e a gente vai ter que fazer a avaliação da mucosa dele de maneira geral e não vai ter dentes. Mas a gente vai avaliar. Tem uma aula que a gente viu no 7º período, que a gente fala da anatomia do rebordo alveolar, tá? Da questão dos freios. Então, tudo isso a gente consegue avaliar, mas é uma consulta que é mais de instrução, tá? Não é tanto uma consulta que você vai avaliar muita coisa, tá? Em relação ao retorno desses pacientes, vocês lembram, com certeza devem lembrar da nossa aula, que o retorno vai depender do risco de cárie. Tá? O que é isso? O risco da doença, o risco de ter novas lesões de cárie, tá? A gente não conta, a partir de hoje, vocês não vão contar, não existe contar cárie. 1 cárie, 2 cáries, 3 cáries, a gente trabalha em cima de lesão, tá? Lembra que cárie é a doença. Deixa eu ver o que eu vou anotar mais, eu acho que era isso que eu ia falar. Lesão, a questão de atrapalhar, certo. Era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês. Alguém tem mais dúvidas sobre o assunto? Deixa eu voltar só aqui a apresentação para eu dar uma olhada. Escovação dos primeiros dentes. A gente vai escovar, como eu falei, a partir do primeiro dentinho, tá? Escova e não aquela dedeira de silicone. Todo mundo já viu aquela dedeira de silicone? Não usa a dedeira, usa a escova. A primeira consulta deve ser feita, como eu falei, em relação ao pré-natal e a frequência também já respondi. Eu acho que era isso. Atendimento dos bebês. Mais alguém, pessoal, quer falar? Quer fazer alguma Professora, colocação? Oi? esse seu posicionamento em questão da dedeira é um posicionamento seu ou é geral? Porque assim, eu vejo que alguns profissionais ainda indicam. Não, aquela dedeira, aquele negocinho de silicone, aquilo ali não é só minha não, tá? Todo odontopediatra sabe disso. Aquilo ali é um massageador, não é uma escova, certo? Não é um posicionamento só meu, não. Isso aí a gente já é unânime, tá? Quem trabalha com bebê, com criança, a gente indica como um massageador. Aquelas cerdas ali são cerdas de silicone e não escova. Quem perguntou, deixa eu ver se foi... Foi a Amanda? Quem perguntou? Não, professora, foi Ingrid. Foi Ingrid? Uhum. Pronto, Ingrid. Aquilo ali, agora vocês já sabem, aquilo não é para escovar, tá? Uhum. Mais alguém pergunta? É a nossa discussão. Isso, Vitória. Quando percebe que está vindo a dedeira, ela é legal justamente para massagear. Exatamente a função dela.
disponibilizar algum artigo que fale sobre a não posso providenciar sim, Tiago, tá? Vocês têm que levar em consideração, pessoal, que nem tudo que está na literatura é correto. Não é porque está um artigo publicado que aquilo é uma verdade absoluta. Quando a gente procura artigos, a gente pesquisa, a gente tem que ver a questão do ano e sem nenhum tipo de viés, tá? Se aquilo ali tem algum estudo sério, às vezes a metodologia ela não está totalmente correta, certo? Mas eu posso procurar sim. Não é algo que tem assim, que a gente pode, não sei se eu vou achar, tá? Mas eu posso procurar para você. Mas é algo que a gente já fala em congressos há muito, muito tempo. Ô, professora, e a parte da atenção a álcool não é muito importante também, né, na primeira infância, porque ela pode ser prevenida, não é isso? Seu microfone está desligado, professor. Agora. Menina, deu uma travada que eu acho que não só eu caí, caiu mais gente. Então, quando eu estava falando a vocês, a questão da pesquisa, né, deu uma travada. Vocês têm que pesquisar mais recente, tá? Quando for fazer pesquisa, sempre procura estourando 5, 6 anos. Existem algumas verdades, digamos assim, porque foram os pioneiros que pesquisaram, tá? Então, a gente utiliza, em alguns casos, algumas fontes, referências mais antigas, porque não mudou, tá? Mas essa questão, fisiologia sempre está mudando, tá? Então, são informações que a gente sempre deve pesquisar de maneira atualizada, tá? Pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação? Alguém tem mais alguma dúvida? Façam, são perguntas clínicas que às vezes a mãe vai perguntar para vocês têm que saber. Ô, professora, Oi. é assim, uma dúvida que eu sempre vejo as mães perguntando é sobre aquela pomadinha Neném Dente. Certo? Ótimo. Se é indicado, como usar, eu sempre... Certo, ótimo. Boa pergunta, tá? Antigamente se usava muito Neném Dente, tá? Mas hoje a gente não utiliza Neném Dente por conta da toxicidade. Existem substâncias anestésicas na pomada que, ao ser ingerida, ela pode gerar algum tipo de alergia, tá? Até os 2 anos, a criança ela pode ter qualquer reação alérgica a alguma coisa. Então, se você coloca um Neném Dente, é a primeira vez que aquele bebê está tendo contato com aquele monte de produto daquela pomada. Então, isso pode gerar uma reação alérgica. E no caso, como é que faz para aliviar? Existem outros meios. A gente pode aliviar com a camomilina C, não sei se vocês já escutaram. São cápsulas
de camomila, basicamente extrato de camomila, tá? É aquela cápsula, coloca na água ou diretamente na boca. Pode utilizar, porque é natural, tá? Pode usar também os mordedores, é uma estratégia. Um pó que misturava com a água e passava. Pode ser o nenedente, a camomilina C. Isso, pode ser isso. Que não higienizava a língua do bebê dela e tinha 1 mês e meio. E acabou que teve candidíase oral. No caso, essa limpeza na hora do banho só serve para estimular. Veja só, a questão da cândida, a cândida praticamente já tem na cavidade bucal, certo? Provavelmente houve uma queda de imunidade aí do bebê e teve a manifestação, certo? Não foi a questão da higienização ou de não higienizar. Porque com 1 ano e meio para 2 meses, esse bebê faz o quê? Amamentação exclusiva, tá? Provavelmente teve uma queda de imunidade. Aí teve a cândida. Era a única coisa que aliviava a dor. É um anestésico, por isso que melhorou, porque era um anestésico, certo, Ingrid? Maura, eu te respondi. Ô, professora, no caso dessa camomilina C, ela vem a cápsula e tem que abrir a cápsula, é? Estoura. Você pode jogar diretamente na boca do bebê ou você pode diluir na água, tá? Mas pode estourar diretamente na boca dele. Aí, no caso, se a gente for falar isso para a mãe, a gente diz basicamente como seria a posologia, uma cápsula, como seria? Isso é uma cápsula diária. Por dia, né? Isso. Tem a bula, tem bem direitinho na bula, tá certo? Outra coisa que alivia, não sei se vocês já viram, picolé de leite de peito também, a gente pode indicar. O picolé de leite de peito, ele não substitui a mamada, tá? Ele vai ajudar no alívio. Tudo isso que eu tô falando para vocês são estratégias. E não é para... Não substitui nada, não precisa, muitas vezes, não precisa dar medicação, tá? Mais alguma pergunta? A gente não vai atender bebê na clínica, mas tipo, vocês vão difundir a informação, então vocês têm que saber, tá? Então aproveita. Mais alguém quer perguntar? Eu vou fazer o seguinte, como não tem mais dúvidas ou não... O resumo vai estar liberado agora 3 horas também para gente postar. Isso, vou liberar vocês agora para fazer o resumo, tá certo? E o do meu grupo só amanhã, né? Assim? Isso. Os que apresentaram hoje entregam amanhã, tá? E vocês vão estar liberados para fazer os resumos. Quem não estava matriculado, que já está matriculado, coloca os resumos da semana passada e de hoje, tá? Provavelmente, como vocês já fizeram, então é só realmente colocar na plataforma. Coloquem na aba de tarefas, certo? Não coloquem em outro local, porque se vocês colocam em outro local, a própria plataforma, ela mostra como não entregue, certo? Então, professor, amanhã o do grupo do trabalho vai ter uma tarefa também? Não, o do grupo de trabalho é para colocar no geral, mas os resumos todos do dia de hoje